Recentemente, o presidente americano Donald Trump causou uma grande confusão ao comentar, em tom de deboche, que ninguém nunca ouviu falar desse tal de Lesoto. E para ser justo, ele não estava totalmente errado. Mas e você? Já tinha escutado esse nome antes? Se a resposta for não, está tudo bem. Hoje é o dia em que isso muda, e de um jeito que você não vai esquecer. O Lesoto é um daqueles países que parecem inventados. Um reino escondido no meio da África, totalmente cercado pela África do Sul, sem litoral, e com uma geografia tão única que parece mentira. Nesse pedaço da África, você não vai encontrar savanas, calor escaldante ou deserto infinito. Aqui o cenário é outro: cordilheiras geladas, estradas íngremes, neve no inverno e até uma estação de esqui a mais de 3.000 metros de altura. É nesse cenário improvável que vive o povo Basoto, dono de uma cultura riquíssima, de uma história de resistência e de tradições que misturam monarquia, rituais um pouco macabros. Hoje, o belo mundo te leva para conhecer o Reino no Céu, um lugar pouco conhecido, e que você, a partir de agora, vai conhecer. Número 1. Localização e dados gerais. Um país inteiro encravado dentro de outro, sem litoral, sem saída para o mar e com todo o seu território acima de 1.000 metros de altitude. Parece coisa rara? Porque é. Lesoto é o único país no mundo com essas 3 características ao mesmo tempo, e por isso ganhou um apelido para lá de poético: o Reino no Céu. Com pouco mais de 30.000 quilômetros quadrados e cerca de 2 milhões de habitantes, Lesoto é pequeno no tamanho, mas gigante em peculiaridades. Sua capital, Maseru, fica coladinha na fronteira com a África do Sul, seu único vizinho, já que o país é completamente rodeado por ele. O que mais chama a atenção por lá são as montanhas. As cordilheiras Malote e Drakensberg dominam a paisagem, com picos que ultrapassam os 3.000 metros de altitude. A geografia forma vales profundos, encostas íngremes e estradas que parecem ter saído de um filme, todas cheias de curvas, desníveis e surpresas. Por estar em altitudes tão elevadas, Lesoto registra temperaturas baixas que fogem ao estereótipo africano de calor escaldante. No inverno não é raro ter neve, sobretudo acima de 2.000 metros. Isso atrai curiosos e aventureiros, que se surpreendem ao ver picos brancos a poucas horas de Joanesburgo ou Durban. Já no verão, chove mais, o verde ressurge e a temperatura fica amena. Esse relevo montanhoso ainda é crucial para o abastecimento de água na região. O país serve de enorme torre d'água para a África do Sul, com diversos rios, incluindo tributários do rio Orange, nascendo em suas altas encostas. Daí, já dá para perceber que, embora minúsculo, Lesoto carrega um valor estratégico para seu poderoso vizinho. Número 2. A monarquia. Enquanto muitos países africanos optaram por virar repúblicas após a independência, Lesoto seguiu outro caminho. Até hoje, o país mantém uma monarquia constitucional, e não é só um detalhe cerimonial. A figura do rei ainda tem peso simbólico enorme entre os Basoto, o povo local. O trono é ocupado atualmente por Letsie III, que assumiu em 1996 após a morte de seu pai, Moshoeshoe II. Ele vive no Palácio Real, participa de eventos oficiais, recebe líderes estrangeiros e é visto como um guardião das tradições. Mas quem toca o governo no dia a dia é o primeiro-ministro, eleito democraticamente, junto com o parlamento. Para quem vê de fora, tudo isso pode até parecer coisa de outro tempo. Um rei em pleno século XXI? Só que para a população, o monarca representa algo maior que política. Ele é a continuidade de uma linhagem ancestral, o elo com o passado e com os valores do fundador do reino, Moshoeshoe I. É esse laço com a história que sustenta a monarquia até hoje, muito além de protocolos e cerimônias. Número 3. Um pouco de história. E já que falamos de Moshoeshoe I,
vale entender quem foi esse personagem que até hoje é reverenciado como herói nacional. No século XIX, enquanto boa parte da África estava mergulhada em disputas tribais e conflitos contra invasores europeus, Moshoeshoe Shui fez diferente. Usou estratégia, diplomacia e um bom senso político fora do comum para unificar os clãs Soto que habitavam a região montanhosa, onde hoje está Lesoto. Ele ergueu um reino forte o bastante para resistir aos ataques de tribos vizinhas, como os Zulus, e também para enfrentar a pressão dos colonos boeres vindos do sul. Quando a situação apertou, procurou apoio britânico, e foi assim que, em 1868, o território virou um protetorado conhecido como Basutoland. A relação com os britânicos foi, digamos, pragmática. Moshoeshoe garantiu proteção, mas sem abrir mão totalmente do controle local. Essa parceria durou quase um século, até 1966, quando Lesoto finalmente conquistou sua independência e adotou o nome que usa até hoje. O caminho depois disso não foi fácil. Teve crise política, golpes, interferência da África do Sul. Mas, em meio a tudo isso, a figura do rei permaneceu firme como símbolo de unidade. A herança de Moshoeshoe Poritu ainda ecoa nos discursos, nos rituais e até nas decisões políticas do país. É como se ele ainda costurasse os fios que mantêm o Lesoto de pé. Número 4. População e idioma. Como dissemos logo no início, esse pequeno país abriga pouco mais de 2 milhões de habitantes, o que parece até um número alto, mas tudo muda quando você considera o terreno. Montanhas por todos os lados, vales fundos, frio intenso no inverno e muita dificuldade de acesso. O resultado? Boa parte da população vive isolada, em vilarejos, onde a vida acontece no ritmo da terra e das tradições. Quase todo mundo no Lesoto pertence ao povo Basoto, e a língua que predomina é o Sesoto, um idioma bantu falado tanto ali quanto em regiões vizinhas da África do Sul. O inglês também é oficial, principalmente nas escolas, nos papéis do governo e nos negócios. Mas nas conversas do dia a dia, especialmente no campo, é o Sesoto que dá o tom. E por falar em campo, é lá que a maioria ainda vive. Nas cidades como Maseru, o estilo de vida já começa a mudar, com comércio, trânsito e bairros modernos crescendo. Mas no interior, o cenário é outro. Casas simples, de pedra ou adobe, cobertas por palha ou chapas metálicas, onde a rotina gira em torno da lavoura, do gado e da espiritualidade, que pode ir da missa no domingo até rituais ancestrais em dias mais simbólicos. É um lugar onde a modernidade chega devagar, respeitando os passos de quem prefere manter os pés bem firmes na cultura herdada dos antepassados. E talvez por isso mesmo o Lesoto tenha um charme todo especial. É um país que vive no alto, mas com raízes profundas. Número 5. A religião e as crenças tradicionais. Se tem uma coisa que define bem o Lesoto, é a mistura. E na fé, isso também aparece de forma bem marcante. A maior parte da população se identifica como cristã, algo que veio lá do tempo colonial, com missionários franceses e britânicos espalhando a Bíblia pelas montanhas. Hoje, igrejas católicas, protestantes e até movimentos africanos independentes fazem parte do dia a dia da maioria dos Basoto. Mas a espiritualidade por lá vai muito além dos bancos da igreja. Em várias regiões mais isoladas, onde o tempo parece passar mais devagar, o sincretismo ainda é forte. É aquele cenário típico em que alguém pode ir à missa no domingo e logo na segunda participar de um ritual de proteção ancestral, oferecendo bênçãos aos espíritos dos antepassados. Nas comunidades rurais, principalmente, esse equilíbrio entre fé cristã e práticas antigas segue firme. Ainda existem cerimônias de iniciação, tradições como o lóbolo, aquele pagamento simbólico feito pela família do noivo, e até curandeiros que trabalham com ervas, rezas e sabedorias passadas de geração em geração.
Algumas dessas práticas têm sido criticadas por igrejas evangélicas mais recentes, que enxergam certos rituais como pagãos, mas em muitos vilarejos, essas tradições continuam sendo parte essencial da vida social. O respeito aos mais velhos é outro pilar que nunca desapareceu. É comum ver famílias reunidas ao redor da fogueira, enquanto os anciãos contam histórias sobre a origem do clã, as batalhas do passado e, claro, sobre Moshoeshoe I, o rei fundador, visto até hoje como o grande pai da nação. A figura dele é quase sagrada e aparece em tudo, nas canções, nas lendas e até nos rituais de agradecimento pela terra. Número 6. Costumes, ritos e o famoso cobertor Basoto. Um elemento que salta aos olhos no Lesoto é o cobertor Basoto. Em muitas regiões, tanto homens quanto mulheres usam, no dia a dia, cobertores grossos, que combinam estampas coloridas e geométricas. É prático para se proteger contra o frio nas montanhas, mas tem um significado mais profundo. Os padrões e cores podem representar a trajetória de uma família, eventos históricos ou até datas importantes do calendário nacional. É comum presentear alguém com um cobertor quando ele atinge certa fase da vida ou em datas especiais, como casamentos. Já ouviu falar do chapéu Mokorotlo? Ele também é um símbolo do Lesoto. É um chapéu cônico, trançado, com uma pontinha no topo que lembra um farolzinho, e está até na bandeira do país. E já que estamos falando de tradições, tem uma que chama a atenção, e também gera polêmica, o lebolo, que são os ritos de iniciação. Trata-se de uma espécie de escola da vida para adolescentes. Meninos e meninas, ao atingir certa idade, são levados para lugares isolados e passam semanas, às vezes meses, aprendendo os valores da comunidade, respeito, disciplina, espiritualidade e até técnicas de sobrevivência nas montanhas. Os meninos, em especial, vivem rituais que envolvem danças, cantos e ensinamentos sobre masculinidade, muitos deles marcados também por práticas como a circuncisão. Esse tipo de ritual ainda é visto como essencial por várias famílias, que acreditam que só depois do lebolo o jovem está pronto para ser tratado como adulto. Mas também existem críticas. Grupos de direitos humanos questionam a falta de acompanhamento médico, o sigilo em torno dos procedimentos e a ausência de consentimento claro em alguns casos. Número 7. Lugares. Agora que já deu para entender onde fica o Lesoto, como funciona o governo, qual é a história do povo Basoto e o que move a cultura local, que tal falar de turismo? Sim, por mais isolado que pareça, esse país escondido nas montanhas tem atrações que pegam qualquer visitante de surpresa, começando por uma coisa que ninguém espera ouvir em plena África: esqui na neve. E não é piada. Existe um resort chamado Afriski, a mais de 3.000 metros de altitude, com direito a pistas de diferentes níveis, hospedagem charmosa, instrutores e até festas après-ski no estilo europeu. A temporada de neve vai entre junho e agosto, quando o clima congela de verdade e dá para ver montanhas branquinhas no coração do continente africano. É um dos únicos lugares da África onde isso é possível. Outro destaque que atrai visitantes é a impressionante Maletsunyan Falls, uma cachoeira com quase 200 metros de altura, perto da cidade de Semonkong. A queda é cinematográfica e pode ser admirada de vários ângulos. Se estiver se sentindo corajoso, dá para se aventurar no rapel mais alto da África, fazer trilhas pelos arredores ou simplesmente sentar e deixar o barulho da água e a paisagem fazerem o trabalho. Agora, se sua pegada é natureza com um toque cultural, precisa experimentar o pony trekking. Os pôneis Basoto não são exatamente baixinhos como o nome sugere. São cavalos fortes, ágeis e perfeitamente adaptados ao relevo acidentado do país. Durante séculos, foram o principal meio de transporte entre os vilarejos nas montanhas. Hoje,
Eles te levam por rotas espetaculares, passando por rios, vales e encostas que seriam impossíveis de explorar a pé. Tudo isso com um guia local, muitas vezes vestido com cobertor tradicional e pronto para te contar histórias pelo caminho. E para quem gosta de lugares que respiram história, vale muito a visita ao Taba Bosiu, um platô rochoso que foi o refúgio do rei Moshoeshoe Piu durante os tempos de guerra. O nome significa Montanha da Noite, e diz a lenda que os defensores trabalhavam de madrugada para não chamar a atenção dos inimigos. Hoje o local tem ruínas, túmulos reais e uma vista de tirar o fôlego. É daqueles pontos que misturam paisagem, memória e uma energia difícil de explicar. Número 8. Gastronomia e hábitos alimentares. Se você é daqueles que adoram conhecer um país pelo estômago, então já prepara o apetite. A gastronomia do Lesoto pode até ser simples, mas tem sabor, tradição e uma ligação direta com o dia a dia das comunidades rurais. Como o clima é frio e o terreno montanhoso, as plantações por lá enfrentam vários desafios. Por isso, a base alimentar do país gira em torno de ingredientes resistentes como milho, sorgo, feijão e hortaliças locais. E o rei da mesa? Um prato chamado papa. Ele lembra uma polenta firme, feita com farinha de milho cozida até virar uma massa densa. Pode parecer básico, mas ganha vida com molhos de legumes, carne de cordeiro, cabra ou feijão. É aquele tipo de prato que sustenta o trabalhador da roça e acompanha quase toda a refeição. Outro item curioso e tradicional é o motorro, um mingau feito com sorgo fermentado. Ele é servido frio, com sabor levemente azedo e agridoce, e costuma aparecer no café da manhã. Muita gente torce o nariz na primeira colherada, mas depois acostuma e até vicia. Além disso, é nutritivo e ajuda a enfrentar os dias gelados nas altitudes elevadas. Falando em proteína, os Basoto aproveitam o que a terra oferece. Carne de cordeiro e de cabra são comuns, tanto pela tradição do pastoreio, quanto pela facilidade de criação nos terrenos acidentados. Gado bovino também existe, mas em menor escala. Já peixe, como você deve imaginar, não é o forte do país. Só dá as caras em regiões próximas a grandes barragens, onde existe criação artificial ou alguma pesca controlada. E como toda cultura precisa de uma bebida local, Lesoto tem a sua, a cerveja Malute. Produzida dentro do próprio país, leva o nome das montanhas que dominam o território e é um verdadeiro símbolo de orgulho nacional. Pode apostar que, em qualquer encontro, celebração ou simples conversa entre amigos, vai ter uma Malute gelada na roda. Número 9. Problemas sociais e desafios futuros. Para encerrar esse passeio pelo Lesoto, é preciso tirar a lente colorida por um momento. Porque, apesar da cultura rica, das paisagens de tirar o fôlego e do orgulho basoto, o país enfrenta desafios pesados, alguns deles entre os mais graves do mundo. Um dos problemas mais críticos é a alta taxa de HIV/AIDS. Infelizmente, a nação está entre os países com maior incidência da doença, e isso impacta diretamente na expectativa de vida, na produtividade e até na estrutura familiar. Em muitas comunidades, crianças são criadas por avós ou parentes distantes porque os pais morreram cedo. Uma realidade dura, mas comum por lá. Outro problema alarmante é a saúde mental. O país tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Em áreas rurais, falar sobre depressão ou ansiedade ainda é tabu. Faltam profissionais, faltam recursos, sobra sofrimento silencioso. Além disso, muitos jovens deixam o país em busca de oportunidades na África do Sul, o que enfraquece a economia local. Politicamente, o Lesoto já enfrentou instabilidade, tentativas de golpe e crises que exigiram até intervenção internacional. A pergunta que fica é: como preservar a cultura basoto e, ao mesmo tempo, modernizar o país?
Algumas respostas estão surgindo através de iniciativas comunitárias, turismo sustentável e pequenos negócios locais. Não é fácil, mas o povo do Lesoto já mostrou que sabe resistir, e isso por si só já é um bom começo. E aí, gostou de conhecer esse país desconhecido? Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e não esqueça de se inscrever aqui no Belo Mundo para ficar por dentro de tudo sobre culturas, destinos e curiosidades de um mundo cheio de surpresas. Muito obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura.